Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 17 de junho de 2026, já estamos no meio da semana, quarta-feira à noite, por volta das 11h44. Vamos dar uma olhadinha no calendário econômico. Pessoal, tivemos aí de mais relevante a manutenção da taxa de juros lá nos Estados Unidos, previsão de 3,75. A realização a mesma, com o início do novo ciclo de Kevin Warsh, novo presidente do Banco Central Americano. Foi bastante enfático, acabou trazendo algumas perspectivas em relação à economia, frisou bastante a respeito da inflação, né, estar acima da meta, muito por conta do choque energético em virtude dos conflitos no Oriente Médio. Ao que parece, o mercado manterá, pelo menos a sua previsão para essa taxa atual, com uma possibilidade, inclusive, a depender dos próximos resultados que saírem, né, inclusive o aumento da taxa de juros. Então, acabou trazendo aí bastante volatilidade para os mercados. Tivemos aí uma queda mais acentuada. S&P recuou 1,21, Dow Jones recuou de 0,98 e Nasdaq uma queda de 1,34. Pessoal, no Bitcoin não foi diferente, seguiu aí o humor dos mercados. Tivemos no diário uma queda de 1,79. Neste momento, para nós, preço a mercado 64.689 dólares. Vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as novas perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada, até a nova análise de amanhã, na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente nós tínhamos aí alguns pontos relevantes a serem observados, né? O primeiro era a questão da manutenção ou não do preço acima da média de 20 períodos aqui para nós em 4 horas. Sabíamos que, de fato, a perca dessa região da média iríamos buscar o nosso suporte primário aqui na região dos 64.750. Eventualmente tivemos, né, até mesmo fechamento aí com os compradores prevalecendo. Mesmo assim, né, não foi suficiente. Houve a manutenção da estrutura aí de topos descendentes, né, inclusive já no segundo candlestick, ou pelo menos posterior a esse candle, a gente já percebe que houve um aumento do volume vendedor superando, né, os compradores, o que evidenciava de fato, né, que o mercado poderia buscar essa primeira região, na qual sabíamos que poderia haver aí um pullback, uma retração por parte dos compradores. Não foi muito diferente, pessoal. A gente teve aí essa reação, veio um pouquinho mais abaixo, talvez aí para buscar mais liquidez, estopar operadores alavancados. Então existem algumas infinidades aí de possibilidades, mas, né, teve uma reação bastante contundente e aconteceu aquilo que não poderia de fato, né, pessoal? A gente sabia que o mercado ele precisava fechar aí acima da média de 20 períodos no diário ou ali na proximidade dos 66.500, como a gente analisou no dia de ontem, porque evidentemente houve a manutenção dessa sequência lógica de topos descendentes. Então vocês se recordam que eu menciono para vocês que não adiantaria muito, né, o mercado, né, ou os compradores fazendo a manutenção, seja o preço acima da média, seja com uma reação acima do nosso suporte primário, né, manter essa estrutura descendente. Para nós não era interessante, porque justamente nós já estávamos aí há 2 dias, né, com o mercado fechando abaixo aqui da média de 20 períodos no diário, tá, pessoal? Então, mais um dia com fechamento abaixo, né? Manutenção da estrutura de topos descendentes, tudo aquilo que a gente menciona na análise de ontem, não poderia ter acontecido dessa forma, porque sabíamos, né, poderia acontecer uma desova, né, pessoal? Os vendedores, eles poderiam, né, atuar de uma forma mais enérgica, buscando níveis inferiores, né? Óbvio que com esse resultado aí da manutenção da taxa de juros, um discurso mais duro por parte de Kevin, né, frisando bastante a questão da inflação
e etc. A união, né, acaba fazendo aí a oportunidade, né, pessoal? Então, a gente junta esses fatores, mais gráfico, acaba mais ou menos traduzindo, né, o que era, né, o cenário aí de possibilidades, tá? Então, pessoal, o que a gente percebe daqui em diante? A gente já vê mais um dia aí com os vendedores, né, atuantes, né, um volume comprador até que expressivo, né, quando a gente compara aí os últimos dias, né, principalmente ali até o dia 8. Tem padrão de força, evidentemente, né, força vendedora. E aí a gente coloca já algumas possibilidades aqui em primeira mão. Primeiro ponto, pessoal, se de fato os compradores querem tentar alguma reação mais contundente, o primeiro passo seria fechar acima da região aqui dos 64.750. Teoricamente, como houve aí o fechamento abaixo, né, inclusive no diário, vocês podem perceber que os vendedores estão tentando, né, a manutenção do preço abaixo dessa região. Evidentemente, pessoal, preço fechando acima aí nas próximas 1 hora e 10 minutos, né, até o fechamento deste atual, a gente tem uma grande possibilidade de buscarmos a média de 20 períodos aqui em 4 horas, na proximidade dos 65.200. E aí, aqui a gente precisa colocar uma condição, tá? Ou um gatilho, melhor dizendo. Pessoal, para a gente almejar uma reviravolta, um cavalo de pau, né, e simplesmente o mercado buscar esse topo anterior aqui na proximidade aí dos 67.200, a gente vai precisar do rompimento desta média, tá? Então, havendo aí, pessoal, dois candlesticks fechando acima dos 65.200, ambos com volume comprador, pelo menos um característica de força, a gente pode ter uma reviravolta e o mercado simplesmente, né, buscar esse topo anterior, a depender, né, do volume e da amplitude, pessoal. Aí a gente inclusive pode, né, passar dessa região, tá? Isso é uma possibilidade real. Porém, contudo, todavia, a gente tem dois obstáculos a serem ultrapassados, primeiramente, né? Como eu friso aqui com vocês, primeiro passo, fechar acima dos 64.750. Posteriormente, pessoal, confirmação de rompimento. Havendo essa confirmação, o cenário pode mudar da água para o vinho, né, e os compradores passarem a atuar de uma forma mais incisiva. Não havendo, pessoal, a confirmação, seja nesse ponto aqui que nós estamos, seja na média de 20 períodos, aqui no 65.200, a tendência é continuar essa estrutura descendente, né? Seja com topos descendentes, então vem cá para fazer um topo menor, fundos descendentes, e a tendência é que a gente, né, venha se aproximar do nosso suporte diagonal, fazendo alusão a esse sequenciamento de fundos ascendentes. Então, aqui também seria um ponto de decisão, seja para rompimento, seja para a recusa de preço. Rompimento, a mesma coisa, pessoal. Nós iremos precisar de dois candlesticks fechando abaixo dessa marcação, ambos com volume vendedor, pelo menos um, característica de força, para de fato, né, começar um cenário com uma estrutura de topos e fundos descendentes, né, na busca novamente aí na região dos 60 aos 59 mil dólares, tá? Então, basicamente, esse é o cenário que a gente tem entre hoje e amanhã. A gente precisa observar atentamente. Estamos aí em um mini ponto de decisão muito próximo aqui, né, pessoal, dos 64.750. A gente tem mais 1 hora e 5, né? Vamos ver se os compradores vão conseguir fechar acima dessa região. Caso positivo, né, bem provável que a gente venha buscar os 65.200, e aqui sim a gente precisa esperar, aguardar de fato se teremos essa confirmação de rompimento dessa média para buscarmos novamente níveis superiores e de fato um cavalo de pau no que está traduzindo neste momento o mercado, né, o Bitcoin para nós, ou se manteremos a estrutura vigente, totalmente descendente, né,
na qual os vendedores vêm sobressaindo quando a gente principalmente dá maior ênfase no diário, tá, pessoal? Já há 2 dias aí, né, com os vendedores sobressaindo, evidentemente. Então, isso acaba dificultando, né, para nós aí, né, almejar algo mais positivo. Mas, contudo, todavia, novamente, colocamos aí as condições impostas, né, não tem muito o que fazer, a gente precisa de fato aguardar. E aí, estes são os níveis, né, nas quais, né, vocês deverão estar atentos, tá, pessoal? Basicamente, são essas possibilidades aí para as próximas 24 horas. Beleza? Vamos ver o livro aqui, para a gente finalizar a análise de hoje. Do lado dos compradores, pessoal, mesma coisa de ontem, pulverizado. Maior acumulação entre os 60 e 59 e os 58 mil. Lá tem bastante dinheiro, pessoal. Tem quase, fazendo uma continha de bar aqui, quase 50 milhões de dólares, hein, pessoal? Muito dinheiro nessa região dos 60 aos 58 mil. Muita gente interessada em comprar nessa região. Evidentemente, a gente sabe que tem um conflito de interesses muito grande por lá. E pelo lado dos vendedores, a mesma coisa, livro pulverizado, pouquíssima acumulação, sem muita ênfase também. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos ver aqui como é que o preço vai reagir a este ponto. Lembrando, né, pessoal, não havendo rompimento desse primeiro obstáculo, a tendência, né, que o mercado venha a buscar o nosso suporte diagonal, tá? É óbvio que a gente tem um tempinho ainda, a gente precisa aguardar muito cedo ainda para a gente dizer que a recusa de preço será 100%. Não tem como a gente cravar isso, evidentemente, utilizando um tempo gráfico maior, acaba trazendo aí um pouco mais de segurança, tá? Sempre importante tentar analisar tempos gráficos maiores para te trazer aí uma assertividade melhor, beleza? Então, vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.